Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 1º de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, que no meio do povo vai manifestando o seu poder, a sua glória, manifesta a sua glória diante dos discípulos. Hoje, Jesus acalma a tempestade. Jesus estava na barca, mas estava dormindo, e de repente, como vai dizer o Evangelho, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca. Os discípulos ficaram como que desesperados, com medo da situação. Interessante, né? Porque quantas situações na nossa vida nos causam medo? De quantas situações, quantos acontecimentos na sua vida que te causaram medo? Medo. Os discípulos ficaram com medo, vendo as águas entrarem na barca, percebendo, sentindo todo aquele vento forte, aquela tempestade. Situação que causa medo. Mas eles foram recorrer a Jesus e disseram para Jesus, que estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Imagina só os discípulos falando isso, morrendo de medo. Estamos perecendo, não te importas? E aí nosso Senhor vai dizer, primeira coisa, ele se levantou e deu ordens ao vento e ao mar. Ele disse: Silêncio, cala-te, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E aqui de uma coisa para você. Muitos acontecimentos, e estes que nos causam medo, sobre esses acontecimentos, muitas vezes nós, humanamente falando, não temos o domínio da situação. E quando nós não temos o domínio da situação, significa dizer que este acontecimento, pelo fato de eu não dominá-lo, isso me causa medo. Porque gera em mim um sentimento de impotência e eu olho para a situação e a vendo como algo que é muito maior do que eu. É tanto que eu percebo que eu não tenho domínio sobre a situação. E isso causa medo. Isso causa pavor.
Mas veja, conosco está aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Eu não sei o que é que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a sua tempestade hoje, mas diante da sua tempestade, que você possa acreditar que aquele que está contigo, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o domínio sobre tudo. Talvez você não tenha o domínio sobre aquilo que você está vivendo, essa tempestade que está acontecendo na sua vida. Mas aquele que está com você, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tem o domínio. E se ele está com você, o que temer? Repito, muitas situações nos causam medo. Mas por que temer? Se aquele que tem o poder, o domínio de todas as coisas está do nosso lado, está na barca conosco. Nosso Senhor, depois de acalmar o vento e o mar, ele pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Talvez seja algo que nosso Senhor esteja falando para mim, para você, diante dos nossos medos, diante dos acontecimentos que nos causam medo. Por que sois tão medrosos? Pergunte a si mesmo: por que eu sou tão medroso? Será que eu ainda não acredito verdadeiramente? Será que eu ainda não creio no Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas? Que tem o poder de acalmar a minha tempestade? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. Jesus manifestando o seu poder, silenciando o vento e o mar. Jesus mostra quem ele é, o Filho de Deus, feito homem. Depositemos nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Mesmo que venham grandes tempestades, o Senhor está na barca conosco. O Senhor está na barca com você. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu amém, deixe o seu comentário, a sua curtida e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.